A paz do Senhor a todos. Quero trazer um vídeo, um estudo a respeito do tema Um Passo para a Eternidade. Sim, nós vamos falar sobre a eternidade, a morada com Deus, a morada do salvo num lugar chamado eternidade, aonde não tem começo, não tem meio e não tem fim. É a eternidade com Deus eterno. Podemos então dar início lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 7. Fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Guarde isso. O homem foi feito alma vivente. É uma alma e ela é vivente. Ela está no estado de vida, porque Deus, que é vida, assoprou sobre a argila, sobre este boneco, sobre mim, sobre você. E nós passamos a ser uma alma vivente. Agora vamos nos Salmos, o salmista, nos Salmos 90, olha o que o salmista vai nos falar a respeito do Deus eterno. Ele diz assim nos Salmos 90, versos 2. Olha o que nos fala nos Salmos 90, versos 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha o que Moisés fala, que antes que você formasse, Deus formasse toda a criação, todo o mundo, as montanhas, a criação, ele já é eterno. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus é um ser eterno. Deus não foi criado, Deus é o Criador. Deus não tem um ajudante, Deus não tem um professor, Deus não tem um arquiteto, um engenheiro. Ele é o mentor, o Criador. Sim, Deus é o Criador de todas as coisas. E como eu disse lá em Gênesis capítulo 2, 7, que o homem, a criatura dele, foi feito de um Deus eterno, nós passamos a possuir esta eternidade. Mateus capítulo 10, versos 28. Olha o que nos diz Mateus 10, 28. E não temais o que matam o corpo. Por quê? O corpo é barro, é argila. Então, olha só, não temai o que mata o corpo. O meu corpo pode estar sujeito à morte, à enfermidade, a algo que vai me levar à morte. Mas olha o que fala: e não podem matar a alma. Olha isso, irmãos, a eternidade da alma. E não podem matar a alma. Temei antes aquele quem o eterno, que pode fazer perecer, não é aniquilar, não é destruir, é perecer. É um estado de destruição, mas não de aniquilação, a alma e o corpo no inferno. Então, eles podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. A alma não morre. Mateus 10, 28 nos fala sobre isso. É interessante que agora em João capítulo 17, versos 3, eu estou abrindo aqui na Bíblia, então eu quero que os irmãos e as irmãs me acompanhem. Nós estamos fazendo um estudo, o tema é Um Passo para a Eternidade. Olha o que diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, a vida eterna é o que? É conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, é conhecer Jesus. Fazendo isso, eu possuo a vida eterna. Ter o Deus na minha vida que é eterno, eu terei a vida eterna. Porque muito tempo atrás, lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, ele vai profetizar
no capítulo 9, verso 6, ele diz assim, olha o que ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha o que Isaías fala, ele é o que? O Pai da eternidade. Jesus, ele é o Pai da eternidade. Então Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno, ele é o nosso Abba, ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo na madrugada, então a minha voz ela tá meio assim, mas eu creio que você está aí acompanhando esse estudo, né, aprendendo mais sobre a eternidade com Deus. Agora, se nós formos lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versos 9, nos fala assim, ó: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aquele que o ama, né? Preparou para aquele que o ama. O que Deus preparou para a gente? A eternidade. A morada com ele, a eternidade. Então Deus preparou para nós a eternidade. Deus preparou para nós a vida eterna ao seu lado. Em Romanos capítulo 6, vamos lá abrir em Romanos capítulo 6, verso 5, olha o que nos vai falar sobre tal eternidade na pessoa de Jesus. É por isso que é necessário estarmos mortos para o mundo, mas vivos eterno com Deus. É o que vai estar escrito em Romanos capítulo 6. Eu estou abrindo aqui na Bíblia, estou acompanhando as passagens junto com, né, o nosso manual, o nosso livro, o empenho, né, das Sagradas Escrituras, que é o nosso manual. Então, Romanos capítulo 6, verso 5 diz assim, ó, do verso 5 a 10: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Olha isso, irmãos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Toda pessoa que está em Jesus já não morre, porque a morte já não tem domínio sobre ele. Simplesmente a morte tem que nos entregar na mão do nosso Senhor, que é vivo e reina para todo sempre. É por isso que até na morte o crente sai ganhando. O crente nunca sai perdendo, ele só perde se ele viver na vida do pecado. Mas se ele estiver na santidade com Jesus, ele só ganha. Ganha o quê? Vida eterna. E o que vai acontecer na eternidade? O nosso corpo. Agora eu vou falar sobre o nosso corpo na eternidade. Qual será o estado, o que acontecerá, como será nosso corpo, o que vai acontecer, o que nós vamos fazer nesse corpo celestial, nesse corpo espiritual, nesse corpo eterno. Em 1 João, capítulo 3, olha o que nos fala 1 João. Estou abrindo aqui, 1 João, capítulo 3, versos 2 e 3 diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha o que João está falando, que ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, que é em Jesus, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Olha isso, ao versos 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. O que João está falando? Enquanto Jesus não voltar, enquanto Jesus não arrebatar sua igreja, nós não podemos estar no corpo espiritual. Aqui que João fala que ainda não podemos ser manifestos enquanto ele não se manifestar. Enquanto Jesus não vir em glória, nós não poderemos entrar no corpo de glória. É o que João está falando. Essa é a palavra, está direitinho que João está falando. Enquanto ele não se manifestar, nós não podemos também se manifestar e estar no corpo que é como o corpo de Cristo. Interessante, irmãos, que esse corpo ele vai teletransportar. Sim, esse corpo ele será um corpo que nós podemos teletransportar. Eu posso estar aqui, posso ir em outro lugar. Isso a Bíblia nos prova. Lá em Lucas 24, versos 36. A Bíblia diz em João que nós vamos ter o corpo de Cristo. Então, como Jesus fez isso com o corpo dele glorificado, assim nós vamos fazer com o nosso. Olha que está em Lucas 24, 36. Olha o que fala. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Ele disse-lhes: paz seja convosco. Olha, Jesus ele apareceu no meio dos discípulos e falou: a paz seja convosco. Nós podemos ver isso também lá em João capítulo 20, versos 19. Olha o que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, segunda-feira, e cerradas as portas, tá vendo? A porta estava fechada, ó, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, todo mundo junto ali, a porta fechada. Olha o que Jesus fala: chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha o que a Bíblia fala: e os discípulos estavam todos com porta fechada, todos reunidos, e Jesus apareceu no meio deles e diz: a paz seja convosco, a shalom seja convosco. Jesus ele teletransportou no meio dos discípulos, ele apareceu, no meio dos discípulos, atravessou a parede, atravessou a porta, Ele é um Deus todo-poderoso, ele pode todas as coisas, e nós estaremos num corpo semelhante a ele, nós também possuiremos esse atributo, não de onipresença, no sentido de estar em todo lugar, não, mas no sentido de poder fazer essa proeza, esse mistério, Ela mandará as terras de cantas neves, sinta a presença. Nós, irmãos, sabia que nós vamos alimentar, sim, no corpo espiritual, na eternidade com Deus, num plano eterno, nós vamos nos alimentar, e a Bíblia nos fala sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 40 e 41. Atos 10, 40 e 41. Olha o que fala: a este ressuscitou o Pai, ó Deus Jeová, ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Olha isso, irmãos. Comemos e bebemos depois que ele ressuscitou dos mortos. Quando a gente estiver nesse corpo, irmãos, nós vamos poder sim comer e beber. A gente não vai ter aquele negócio: eu preciso comer, eu preciso beber, senão eu vou morrer. Não. Nós vamos comer e beber para a glória de Deus, como diz a Bíblia. Nós podemos ver também lá em Lucas, vamos rapidamente, Lucas 24, versos 42 e 43. Lucas 24, olha o que diz: então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Olha o que a Bíblia fala, irmãos,
que os discípulos lhe ofereceu peixe assado e um favo de mel, o que ele quem? Jesus, tomou e comeu diante deles no corpo glorificado. Tá vendo que nós vamos comer e beber no corpo glorificado? É Bíblia, irmãos, eu estou citando base bíblica. Glória a Deus. Agora, irmãos, quero entrar em outro tópico. O que faremos na eternidade? Vamos ver agora o que nós vamos fazer na eternidade. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 12, diz assim, ó: se sofremos também com ele, reinaremos. Tá vendo? Só o verso A. Se sofremos também com ele, nós reinaremos. Se nós sofremos aqui hoje em vida, naquele dia, no corpo glorificado, nós vamos reinar com ele, nós vamos estar do lado dele. Vamos ver agora em Apocalipse, capítulo 5, versos 10. Olha o que nós vamos fazer na eternidade com Jesus, no corpo glorificado. Olha isso, Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha isso, irmãos. Nós seremos sacerdotes e reinaremos, reis e sacerdotes, e reinaremos com ele na terra. Cada um vai ter um lugar, Deus vai mandar, você vai ficar aqui, você vai para lá. Nós vamos, irmãos, servir o nosso Criador, né? Como os embaixadores dele. Isso vai acontecer na eternidade, no milênio para a eternidade. Lá em Apocalipse capítulo 20, olha o que nos diz Apocalipse 24 ao 6. Olha isso, irmãos. E vi tronos, não é trono, e vi tronos. Por quê? Deus vai dar autoridade, ó. E assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Olha isso, irmãos. E não adoraram a besta, o anticristo, nem a sua imagem. E não receberam o sinal na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, conhecido como milênio, o milênio. Vão reinar com Cristo no milênio. Os que, aleluia, glória a Deus, vencer. Os que não aceitou a marca da besta, os que foi fiel até a morte, os que foi degolado, reinarão com Cristo no milênio. Queridos irmãos e irmãs, nós teremos na eternidade também o que? Sim, galardão. Nós vamos receber galardão. Irmãos, eu estou falando um pouco baixo porque estou gravando esse vídeo na madrugada. E tem pessoas que estão dormindo. Então, estou sendo vigilante também, né? Vigiar. Mas eu estou aqui fazendo o vídeo porque eu senti de Deus de falar sobre a eternidade. Uma grande eternidade que nós vamos entrar nela. Daqui a pouco eu vou dar uma explicação de reflexão para você. Então, nós teremos agora na eternidade com Deus chamado galardão. O que é o galardão? É conhecido o tesouros da eternidade, né? Que está lá em Mateus. Vamos abrir aqui Mateus capítulo 19. Mateus 19, versos 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Olha o que Jesus falou para aquele jovem rico: dá o seu dinheiro aos pobres, me segue, você vai ter tesouro no céu. Esse tesouro da terra aí vai passar. Mas o rico estava preso no que é temporário. Muitas pessoas estão presas naquilo que é tempo, debaixo do tempo. Deus estava oferecendo para ele o eterno, ele quis o passageiro. Muitas pessoas estão assim, né? Trocando o que é eterno pelo passageiro. Agora nós vamos ver o galardão. Nós, salvos, vamos sim ganhar galardão no céu. Mateus capítulo 5, olha o que vai acontecer para os crentes que é perseguido. Mateus 5:12. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? Os discípulos dos profetas que foram martirizados, perseguidos, caluniados, difamados. Eles morreram, mas receberam o quê? Essa palavra aqui, ó, galardão, significa recompensa, salário,
né, o que Deus vai retribuir para todos aqueles que vão receber este galardão. O apóstolo Paulo fala que a igreja ela vai receber esse galardão no tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, 14. Olha o que diz. 1 Coríntios 3, 14. Olha o versos 8 rapidamente. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Olha o que a Bíblia fala. Cada um receberá o seu galardão segundo aquilo que fez, né? O que trabalha, o que fez para Deus. Cada um vai receber. Deus é justo, será pesada a obra na balança. Uns vão ter coroas melhores, brilhos melhores. Isso nós podemos ver em Daniel também, né? Então é um mistério do Pai, né? Do Eterno, naquele grande dia. 1 Coríntios capítulo 3, 14. Olha o que diz. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Naquele dia Deus vai jogar a nossa obra no fogo, e o fogo provará a obra de cada um. Olha o que fala. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O que Paulo está falando ali? Que naquele grande dia vão ser jogados palha, ouro, pedra, e vai sair, irmãos, no meio daquele fogo, pessoas que vão sair com coroas de ouro, prata, uns vão sair só com palmas na mão, mas o que importa está no céu. Oi, glória, o que importa é estar no céu, mas uns vão ter, né, irmãos, diferenciamento, uns vão estar com... É um mistério de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Cada um vai ter um galardão, uns vão estar melhor, maior, assim. É um mistério do Pai. Aquele que foi fiel sobre o pouco, eu te colocarei sobre o muito, né? Aquele que conservou o seu galardão, a sua coroa. Então, queridos irmãos, nós podemos ver isso na palavra de Deus. Queridos irmãos, glória a Deus, estamos então finalizando, mas eu quero rapidamente deixar para finalizar essa reflexão. Você sabia que daqui 100 anos, ou antes mesmo, né? Aprove a Deus permitir isso, se você ou eu chegar na fase do idoso, na fase ali, né, da terceira idade. Você já parou para pensar que a grande realidade é que um dia nós estaremos na eternidade? Sim, um dia nós estaremos de frente de Deus. Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Quando falo juízo, lembrando que uns são para salvação e outros para condenação. Mas então nós temos que refletir nisso, que daqui 100 anos, eu que estou gravando esse áudio, esse vídeo, eu não vou estar mais aqui. Na verdade, eu não posso estar aqui agora ou amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, não sei, nós não sabemos. Mas a certeza é que daqui 100 anos, todos que estão assistindo esse vídeo não estará mais aqui, estará na eternidade. Então pense, reflita, você estará na eternidade com Deus ou longe de Deus? Porque lá em Tessalonicenses fala que muitos estarão na eternidade longe de Deus, afastado da face do Cordeiro. Então, queridos irmãos, pense nisso. A eternidade está logo ali. A eternidade está mais próximo do que você imagina.